Muito bom dia a todos os colegas presentes. Eu sei que a Marta ainda estava a responder a uma última questão na conferência, mas se calhar íamos começando. Estou a ver que já estão 64 participantes, talvez para não atrasar muito também a sessão. Ok, agora houve assim um avanço, deve ter terminado entretanto a Marta certamente, para terem entrado agora assim tantos colegas. Boa tarde, bom dia. 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 Bom Ok. dia. Bom dia, e pedir-vos o seguinte, para desligarem os micros, está bem? Vai haver uma parte em que eu vou pedir a vossa participação. Eu sei que vão estar muitos colegas em simultâneo, depois às vezes a questão do som torna-se mais difícil, portanto ia-vos pedir isso. Ok, vou só, porque entretanto estão a entrar mesmo vários colegas, ia só dar aqui uns segundos até estar assim a esmagadora maioria presente. Penso que foram 400 as pessoas, entretanto as vagas esgotaram, não foi? Eu posso ir fazendo o seguinte, que é compartilhar aqui a tela. Ok, vamos então avançando. Um bom dia a todos uma vez mais. Vou-vos apresentar brevemente, não é? Temos pouco tempo, o Devagar se vai ao longe, que é um programa de promoção de competências socioemocionais. Dizer-vos, talvez numa nota prévia, isto é mesmo uma introdução ao Devagar se vai ao longe. Eu sei que muito provavelmente muitos de vós já conhecem e se calhar até já têm o programa, se calhar alguns de vós até o estão a implementar, vai-me chegando sempre feedback mais ou menos um pouco por todo o país dos colegas que têm estado a implementar também o programa. Também é muito bom receber esse feedback da vossa parte e sugestões que tenham, dúvidas que têm, e portanto têm-me contactado todas as semanas, recebo mais do que uma informação de um colega que está a implementar ou que tem alguma questão também, mas só dizer-vos que esta não é propriamente uma formação sobre o devagar se vai ao longe, portanto existe uma formação de cerca de 16 horas, mas esta é uma introdução um bocadinho ao devagar se vai ao longe e o que é que está na base dele. Ora bem, gosto sempre, esta é a única... Agora se calhar chamaram, exatamente, ligaram. Eu se calhar ia pedir para desligarem os microfones. Ok? Ora bem, estava-vos a dizer que este será o único slide propriamente relativamente a isto, mas eu gosto sempre de fazer referência e porque também, mesmo quando dou formação e não é só psicólogos aos professores, também é importante passar esta noção de que se nós temos entre uma percentagem de 15 a 20% de crianças e de adolescentes que apresentam algum tipo de perturbação emocional e comportamental, facilmente conseguimos perceber que não temos turmas, não é possível ter turmas propriamente em contexto escolar em que não encontremos crianças e adolescentes com algum tipo desta dificuldade. E por isso é que é tão importante aplicar programas que sejam universais e não pensar propriamente na turma X ou Y, ou no ano X ou Y, que é mais problemático, mas sim de forma um pouco transversal a todos os anos e a todas as turmas que se encontram nas escolas. Um bocadinho a justificação, digamos assim, base para isso. Depois pensar que há a vida além das competências académicas. Nós sabemos que mesmo na vida adulta, muitas vezes somos contratados pelo nosso currículo e despedidos pela atitude, não é? Portanto, só a parte curricular, só a parte académica não é suficiente para termos sucesso na vida, mesmo quando só pensamos do ponto de vista futuro mais profissional. Já nem põe em causa, porque acho que isso ainda menos se põe em causa, a importância das competências socioemocionais para o nosso dia-a-dia, não é? Depois, por outro lado, o QI continua a ser sobrevalorizado.
muito sobrevalorizado, apesar do célebre livro do Daniel Goleman, já em 1995, vir e se ter tornado também um best-seller e ter vindo a apelar muito à parte do quociente emocional, não é? E da inteligência emocional, nós sabemos que ele ainda continua a ser um bocadinho sobrevalorizado. E há duas coisas que eu penso e são os dois aspectos mais importantes relativamente à promoção de competências socioemocionais. É que nós apostarmos na remediação só e apenas, ou seja, atuar no 112, como costumo dizer, não impede que surjam novos casos. Portanto, a única forma que nós temos de trabalhar é ao nível da prevenção para prevenir esses novos casos. Só conseguimos, quanto muito, intervir nos tais 5%, cerca de 5%, entre 5% a 15% daqueles casos que são de risco ou que já são de perturbação instalada. E por outro lado, também sabemos que é muito mais fácil melhorar competências sociais e emocionais do que diminuir problemas de comportamento. É mais fácil promover competências, por exemplo, de gestão de emoções, de autocontrole, de autogestão, autorregulação emocional, do que diminuir problemas de comportamento, como por exemplo a agressividade. E às vezes uma vai lá, chegamos através de uma à outra, ou seja, promovendo algumas competências, se calhar mais de autorregulação, as próprias crianças e jovens também se sentem mais capazes. Quem é que não gosta de receber elogios e de sentir que é capaz numa determinada área, e por essa via também muitas vezes diminui mais outro tipo de comportamentos que não são tão ajustados, como por exemplo, agora dei esse exemplo, mas podíamos ver mais da agressividade. Okay? Portanto, eu penso que isto é essencial, que é termos esta noção, que é por um lado só estarmos a atuar sempre em contexto individual e com os casos que são mais problemáticos não impede que outros surjam, e por outro lado é mais fácil também, quando eu digo é mais fácil, é mais eficaz, somos mais eficazes a fazer isso, ou seja, a conseguir promover competências socioemocionais do que a diminuir problemas de comportamento. Ora bem, então isto, porque quando nós falamos em competências socioemocionais, e às vezes temos de ter, e agora falo um bocadinho também mais para os psicólogos, para nós pode ser muitas vezes mais óbvio o que são essas competências socioemocionais, ou pelo menos algumas delas, mas é sempre muito importante quando nós trabalhamos em contexto escolar traduzir isto também para a linguagem da educação. Ou seja, conseguir explicar o que é isso, não falar só de forma abrangente, é importante a promover as competências socioemocionais, é exatamente o que é isso, não é? Para os agentes educativos. E elas podem se dividir, e há todo um quadro teórico da própria da SCEL que dá a indicação também disso, se calhar em 5 grandes áreas. Portanto, por um lado, as competências que são mais pessoais, portanto, começando pelas da autoconsciência, portanto, eu ter consciência das minhas emoções, da forma como me sinto, as questões mais relacionadas também, obviamente, com a autoconfiança, com a autoestima também se enquadram aqui, portanto, são estas variáveis mais pessoais relativamente ao próprio. Depois também variável pessoal, mas aqui neste campo já de gestão das emoções, e portanto é um segundo campo, já é da autorregulação emocional, autocontrole, gestão das emoções, e isto é faseado, portanto não faz sentido nós estarmos a introduzir um programa que começa a promover, porque há muita pressão se calhar do ambiente escolar, nesse sentido, promover competências de gestão de emoções, de autorregulação, sem primeiro trabalhar as questões da autoconsciência emocional. Portanto, é necessário primeiro trabalhar essas questões, só depois passar para a segunda fase, por muito que às vezes a pressão dos sistemas educativos se situe mais nas questões da gestão das emoções. Portanto, e estes são 2 campos das emoções ditas mais pessoais, não é? Do próprio. Depois também existem as competências em relação ao outro, e começa logo pela consciência social, portanto, a capacidade que eu tenho de me conseguir colocar no lugar do outro, da empatia, não é? De me descentrar. E aí é uma competência que já é social, e depois a segunda, que é não só colocar-me no lugar do outro, das questões da empatia, mas de relacionamento mesmo com o outro, portanto ir mais além. E aí o relacionamento interpessoal já são as capacidades que nós temos para iniciar, manter relações com os outros ao longo do tempo, as questões da negociação, da gestão de conflitos, portanto estão todas presentes aqui. Há ainda, portanto estas 2 são mais sociais, há ainda uma 5ª dimensão, que é a tomada de decisão em situações sociais. Tomada de decisão, obviamente, nós fazemos este treino de competências relativamente a decisões que não são aquelas que são automáticas e que fazemos todos os dias, nem faria sentido nós estarmos a passar por todos os passos de tomada de decisão em qualquer pequena decisão que temos de tomar e gerir no dia a dia, muitas delas são automáticas e é bom que assim seja,
mas sim naquelas decisões que são mais importantes. E há mesmo um treino de competências também para ajudar as crianças e os adolescentes a chegarem lá. Portanto, são estas, desculpem, não tinha passado o slide, tinha começado logo a falar sobre o assunto, mas serão estes 5 grupos, no fundo. Portanto, a autoconsciência, a consciência social, o autocontrole, a autorregulação, portanto, como quiserem chamar, são muitas vezes também semelhantes, o relacionamento interpessoal e a tomada de decisão em situações, relativamente a situações sociais. Depois, como é que elas devem ser promovidas? E aqui há uma questão que é, digamos, base, que é prévia à promoção das competências socioemocionais. Muitos de vós, estou certa, que estão familiarizadas e já ouviram certamente falar na pirâmide de Maslow. O Maslow é um psicólogo e tem tido aplicação não só no campo da psicologia, há muita gente que conhece a pirâmide de Maslow fora também do campo da psicologia. E a pirâmide de Maslow, se recordarem, tem na sua base aquilo que são talvez as necessidades essenciais de sobrevivência, a fome, a sede, o sono, portanto estão na base, e logo a seguir vêm necessidades de um segundo nível que são as necessidades de segurança. Todas as outras da filiação, relacionadas mais com as aprendizagens, com o conhecimento, etc., estão todas mais acima. E no fundo aquilo que essa pirâmide nos diz é que enquanto não estiverem os níveis mais baixos assegurados, não se passa para os seguintes. É importante termos isto em conta quando pensamos em promover competências socioemocionais, porque se os miúdos não se sentirem numa escola, num ambiente seguro, também dificilmente passarão para os outros tipos de necessidades. Em primeiro lugar, há que saber estabelecer isto, há que assegurar esta parte também. E os programas de promoção de competências socioemocionais conseguem ser bem implementados no terreno quando estas necessidades também estão à partida asseguradas. E depois pensarmos, justamente por aquilo que eu disse há pouco, não são só alguns que devem beneficiar deste tipo de treino, mas sim todas as crianças e todos os adolescentes. E porquê? Se nós pensarmos do ponto de vista da ortografia ou da aritmética, ninguém, mesmo que os miúdos tenham, e alguns deles têm, não é? Pais, professores de português ou de matemática, não são eles que são professores dos filhos, porque se assume que é necessário um treino explícito dessas competências, independentemente de poderem ter uma ajuda muito boa em casa depois nesse âmbito, não é? Mas não são, aliás nem é permitido legalmente, há muitos anos em Portugal, no nosso país, que sejam eles os professores dos seus filhos. É exatamente a mesma coisa que se passa com as competências socioemocionais. Não deve ser algo que é deixado apenas ao contexto familiar, sob pena de, nesse ponto de vista, termos miúdos a velocidades muito diferentes. Portanto, há uma base que deve ser passada para todos eles. E por isso é que deve ser um programa explícito, treino de competência explícito e universal, ou seja, para todos. Okay? Ora bem, então agora ia pedir a vossa intervenção, uns segundinhos, como é um tempo muito curto, mas ainda assim, se isto é mais em formato de workshop, não fazia sentido que não tivesse a vossa intervenção também, nem que fosse por um momento. Eu gostava que pensassem, por um bocadinho, numa aprendizagem na vossa vida que vos tenha marcado. E que depois aqui no bate-papo, deixem ver se eu consigo ter acesso, porque... Ok, agora já tenho acesso aqui ao bate-papo, que escrevessem a primeira coisa que se lembraram de uma aprendizagem que foi marcante na vossa vida. Ok, desculpem, eu tinha tantas aqui que não conseguia. Ok, mas já deu para perceber. Agradeço os vossos... Vou vendo assim por alto. Mas estou aqui a ver muitas coisas como a maternidade, a aprender a andar de bicicleta, insensibilidade da professora, conduzir, ser pai e mãe, não é? Aprender um instrumento, aprender a ler, aprender a cozinhar. Pronto, agradeço as vossas respostas.
E isto era só para vos fazer pensar numa coisa que depois mais à frente vos vai parecer bastante óbvio, depois de terem refletido sobre esta questão. E que é, nós raramente, ninguém aqui colocou coisas como, foi quando aprendi a fórmula resolvente, ou a lei de Lavoisier, ou o ciclo de Krebs, ou a crise de 1383, 1385, ninguém aqui colocou isso, não é? E é justamente por causa disso, aquilo que mais nos marca na nossa vida, são coisas práticas que nós aprendemos experimentando, e foram essas que aqui surgiram, são experiências de vida. Aliás, aqui alguém que colocou alguma coisa relacionada a uma atitude como professor, que é muito curioso, porque eu às vezes faço estas questões aos professores, colocando justamente a questão de uma aprendizagem, uma coisa que os marcou de um professor, em vez de ser uma aprendizagem na vida, e que também nunca surge em conteúdos. É sempre a forma, aquilo que marca de um professor é sempre uma atitude, seja ela positiva ou negativa. Aquilo que nos lembramos é a forma como são os comportamentos, as atitudes. E quando nos lembramos de aprendizagens, são coisas práticas. Às vezes já tem acontecido eu fazer esta questão em formações e as pessoas dizerem-me, olha, eu até foi um disparate porque a primeira coisa que me lembrei foi andar de bicicleta ou conduzir. E eu depois ri-me e disse, essas são as mais habituais de aparecerem, portanto são bastante comuns. E é justamente para vos dizer porque é que é tão importante nós nestes programas apresentarmos sobretudo competências, métodos, aliás, utilizarmos sobretudo metodologias que sejam ativas, é por este motivo, é porque é muito importante que são aquelas que não se vão esquecer também tão rapidamente, ok? Provavelmente estou em crer que mais facilmente se esquecem de toda a minha apresentação de hoje e aquilo que provavelmente vai ficar mais na vossa memória vai ser a questão, ok? Que a nossa memória, a nossa capacidade de retenção é limitada e daqui por uns meses, se calhar a única coisa que se vão lembrar da apresentação da Raquel Raimundo vai ser essa questão que vos fez pensar um bocadinho. Ok? E é justamente aí que eu queria chegar, portanto, de desenvolvermos metodologias que sejam ativas, por exemplo, nos programas de competências socioemocionais, claro que tem de ser adequado ao público, ao nosso público-alvo, não é? Mas ler, contar histórias ou biografias, se calhar para as crianças ao nível do jardim de infância faz mais sentido, de facto, a leitura de histórias de bandas desenhadas, por exemplo, com animais, mas com os adolescentes já não faz tanto sentido, gostam de testemunhos, de biografias, das histórias de outros adolescentes também, não é? Portanto, também tem de ser adaptado tendo em conta a faixa etária. A discussão em grupo, o chamado brainstorming, tempestade de ideias, é muito interessante, sobretudo para as estratégias. Quando eles estão a pensar em estratégias para resolver alguma coisa ou refletir sobre uma atividade, é das coisas mais interessantes. Aliás, vou-vos dizer que no Devagar se vai ao longe, há uma parte relativamente mais às questões relacionadas com a gestão das emoções, não é? Aliás, o Devagar se vai ao longe segue aquele referencial teórico daquelas 5 áreas de promoção de competências socioemocionais, e há uma em particular em relação à raiva, estratégias para lidar com a raiva. Posso-vos dizer que mais de metade daquelas estratégias foram os miúdos que as disseram, não foram pensadas propriamente por mim. Okay? Portanto, eles são muito bons a fazer e pensam em estratégias muito criativas também. Depois o ensaio prático role-playing ou dramatização, nem todos gostam de ter esse papel principal, mas alguns podem fazê-lo, desempenhá-lo e outros ajudarem mais na parte da reflexão. Portanto, não convém que eles sejam obrigados a fazer propriamente role-playing, mas há sempre voluntários, há sempre quem queira fazer estes role-playings e os outros podem participar numa outra parte. A modelagem, por exemplo, é muito importante quando é na parte das emoções, da parte não verbal. Às vezes alguns deles podem ser ajudados nessa expressão das emoções ao nível não verbal, também por quem está a dinamizar estes programas e também é utilizado. Aliás, numa das sessões do Devagar se vai ao longe é particularmente utilizada esta técnica também. Utilização de vídeos, de promoção da autoconsciência, foi aquilo que fizemos ainda há pouco, portanto o exercício que no fundo fiz convosco era de promoção da autoconsciência. Muitos jogos, atenção que os jogos, eles gostam muito da parte dos jogos, é das atividades obviamente que gostam mais, do Devagar se vai ao longe, mas tão importante quanto o jogo é a parte a seguir da reflexão. Aliás, mesmo na formação 16 horas do Devagar se vai ao longe, há uma parte muito significativa dessa formação, que é de treino dos colegas, é justamente em como conduzir reflexões. É das competências que é mais importante para dinamizar este tipo de programas, é aprender a fazer bem essa parte da reflexão, porque ela é essencial também para o sucesso do programa. Senão, se fizermos só um jogo, os miúdos divertem-se, é verdade, vão continuar a gostar muito do programa,
mas estamos simplesmente a fazer animação sociocultural, que também é importante, mas não é esse o objetivo. Portanto, a parte da reflexão é absolutamente essencial. A aprendizagem colaborativa, enfim, podíamos pensar aqui também noutras metodologias. Depois de pensarmos quando é que faz sentido iniciar, e ainda a semana passada numa aula numa universidade, com alunos de psicologia, fiz esta pergunta e esperei um bocadinho pela resposta, e alguns deles diziam, pois a partir do 3º, 4º ano, quando eles já é mais garantido que saibam ler e escrever. Alguns diziam quase a medo, se calhar valia a pena logo a partir do 1º ano, mas não, se nós pensarmos das emoções universais como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, portanto estas são consideradas as 5 emoções universais, ou seja, que desde os índios da selva amazónica até aos esquimós do Polo Norte, todos nós temos estas emoções. As crianças mesmo no jardim de infância conseguem falar sobre elas, dar exemplos, refletir sobre estas emoções. Aliás, até o conseguem fazer em relação a uma ou outra emoção mais complexa. Por exemplo, o ciúme, que é uma emoção complexa, é algo que as crianças nesta faixa etária conseguem falar e dar exemplos sobre isso, o que é curioso também. Depois há outras questões, porque lhes temos de explicar que às vezes eles pensam que o amor é universal, e também temos de explicar que não é verdade, o amor infelizmente não é uma emoção universal, mas o lado positivo é que o ódio também não. Portanto, às vezes falamos com eles sobre estas questões. Mas agora em relação à parte de quando iniciar, faz sentido logo no jardim de infância, porque nós começamos a sentir e toda a parte do desenvolvimento afetivo habitualmente precede a parte da cognição e do comportamento. Portanto, todos nós começamos a experimentar emoções e a reagir do ponto de vista emocional antes sequer de conseguirmos verbalizar. E não é assim tão pouco comum que as crianças no jardim de infância muitas vezes digam coisas porque não sabem como dizer, que lhes dói a barriga ou a cabeça, porque não sabem como explicar aquilo que estão a sentir. E então estes programas ajudam também nessa expressão, ajudam as crianças a verbalizarem também aquilo que estão a sentir. Daí a sua importância. Pronto, esta parte já tinha falado, portanto, no fundo é como se pensássemos que as competências socioemocionais são a aritmética e a ortografia do mundo interpessoal, por isso é que é importante haver este treino explícito e pode ser implementado em contexto escolar ou em contexto comunitário. O Devagar se vai ao longe, agora propriamente dito, e eu vou-vos passar agora de seguida um vídeo sobre o programa Devagar se vai ao longe também, que já está todo organizado e portanto é mais fácil acompanhar. É um programa universal que se destina a promover estes 3 objetivos. Portanto, por um lado, a promoção de competências socioemocionais, aqueles 5 tipos que vos disse. Esse é óbvio, não é? É um programa de promoção de competências socioemocionais, claro que seria esse um dos objetivos. Mas também promover o desempenho académico, por via indireta, e prevenir ou reduzir problemas de comportamento e emocionais, sobretudo mais externalizantes. Os programas desta natureza, como o Devagar se vai ao longe, programas universais de promoção de competências socioemocionais, mais dificilmente conseguem ter um impacto adequado na redução de problemas de comportamento internalizantes. Sei lá, como por exemplo a ansiedade ou depressão, tem mais dificuldade em ter impacto. Aí resultam melhor intervenções indicadas ou programas seletivos. E menos bem, talvez, os programas de promoção de competências socioemocionais, portanto, programas mais universais. Isso aconteceu também com o Devagar se vai ao longe. Tem uma preocupação muito grande este programa em que seja relativo a situações reais do dia-a-dia das crianças. E tirando uma exceção de uma sessão, é habitualmente sobre isso que nos centramos. Essa exceção dessa sessão é uma sessão que tem vinhetas e pretende muito promover a consciência social, vinhetas sobre situações, é uma banda desenhada sobre discriminação e em algumas dessas vinhetas de facto existem situações que são menos adaptadas ao dia-a-dia deles, por exemplo uma situação de alguém que vive num país em que não consegue ter acesso ao sistema de saúde, coisa que não acontece em Portugal, qualquer pessoa, independentemente de ser portuguesa ou não, se tiver uma doença e precisar de um tratamento num hospital, um serviço de urgência tem acesso, mas é para eles perceberem que algumas coisas não acontecem assim em toda a parte do mundo e portanto é para promover situações de consciência social, mas é a única exceção, portanto no geral são sempre situações que dizem respeito ao seu dia-a-dia para facilitar, promover a generalização dessas competências. É um programa que tem 21 sessões,
de 45 a 60 minutos cada, que são adequadas do ponto de vista desenvolvimentista, foram muito testadas. Este programa a primeira versão foi de 2006, posso-vos dizer que já teve muitas alterações ao longo do tempo, e que também dependeu justamente disso, dos ajustamentos que foi necessário fazer, de se perceber o que é que poderia funcionar melhor. Portanto, tem uma sequência de atividades, portanto as atividades não estão colocadas ao acaso, elas estão, nem faz sentido trocar a ordem das sessões, elas têm uma ordem específica e é assim que faz sentido serem implementadas também, e tem quer uma base muito experiencial, vivida, não é por eles, quer depois de reflexão sobre essa vivência. Tem 15 embaixadores este programa, de vários setores ligados à educação, à academia, ou seja, às universidades, da área da saúde comunitária, do Norte, Centro, Sul e das regiões autónomas. Estes são os embaixadores do programa Devagar se vai ao longe: a Alexandra Marques Pinto, a Carla Fernandes, a Cristina Martins, a Fátima Perloiro, a Isabel Henriques, o João Gomes, a Luísa Faria, a Luísa Lima, a Manuela Rodrigues, a Margarida Gaspar Matos, o Pedro Cunha, o Renato Carvalho, a Sofia Mendes e a Sofia Ramalho. Portanto, são os embaixadores do programa Devagar se vai ao longe. E se calhar, agora que estou a falar tanto sobre o programa, íamos mesmo então ouvir a sua apresentação breve. Desculpem. Eu creio que não se está a ouvir, pois não, em termos de som. Estava? Não se está a ouvir. Nem a ouvir, nem a ver. Nem a ver. Tem que Ok. para... O Devagar se vai ao longe é um programa de promoção de competências socioemocionais que é destinado para crianças que estejam desde o 3º ano até ao 6º ano de escolaridade, e que é basicamente um kit que consiste nesta malinha, que depois tem os materiais disponíveis, tem aqui a capa no fundo e referência a tudo aquilo que o kit contém, os conteúdos do kit, tem um manual do próprio programa. Manual esse que consta não só de algumas indicações por parte dos próprios embaixadores, tem 15 embaixadores do programa, que dizem algumas palavras especiais sobre o próprio programa e que conhecem também este programa. Tem uma pequena sinopse muito breve, nos objetivos gerais e a fundamentação científica, porque este programa foi avaliado no que diz respeito à sua eficácia. Portanto, é um programa que provou a sua eficácia do ponto de vista da melhoria das competências socioemocionais, da diminuição dos comportamentos externalizantes e também de melhoria do desempenho académico, e fez parte de uma tese de doutoramento, da minha tese de doutoramento também. Começa logo no manual, depois com uma síntese de todas as sessões. Portanto, é um programa que consta de 21 sessões, tem avaliação pré-teste e pós-teste também incluída, e uma sessão de quebra-gelo inicial, e que basicamente se centra em 5 grandes módulos. Portanto, por um lado, inicialmente promover a autoconsciência, a consciência das minhas próprias emoções, ter conhecimento das minhas próprias emoções, depois a consciência social, portanto, o conhecer o outro, o criar empatia em relação ao outro, descentrar-me em relação ao outro, o relacionamento interpessoal, que é o relacionar-me, o estabelecer e manter relações com os outros ao longo do tempo de uma forma saudável, o autocontrole, gerir bem as minhas emoções, obviamente neste caso aquelas que são mais difíceis e mais negativas, porque as outras é mais deixar fluir, e finalmente a tomada de decisão em situações sociais, aquelas decisões que são mais complicadas de tomar, porque as outras naturalmente são feitas de forma mais automática. E depois o próprio manual eu vou só mostrar agora de início, mas que é replicado depois também, tem a descrição das atividades, por sessão, os objetivos em relação a cada atividade, as estratégias utilizadas, o material que é necessário, a descrição dessa mesma atividade e uma parte que é muitíssimo importante e que mesmo em formação trabalhamos muito, que é a questão da reflexão, como é que se vai fazer a reflexão relativamente à atividade, e tem mesmo os pontos-chave que podem ser abordados. Portanto, este é o manual onde estão todas estas descrições, mas depois também tem um outro recurso, que é o livro de recursos.
do qual fazem parte algumas coisas como histórias, como quizzes, como bandas desenhadas, como às vezes um modelo para depois poderem fazer dinâmicas de grupo, jogos de equipa. Portanto, tem uma série de materiais que fazem parte deste livro de recursos, que faz parte, portanto, deste conteúdo, deste kit. Tem uma pen porque algum deste material pode ser projetado, também pode ser fotocopiado, mas na medida do possível, até havendo esse recurso, pode ser projetado nos espaços onde se estiver com as crianças e, portanto, está aqui justamente a pen, que no fundo contém também os materiais do livro de recursos, e tem várias cartas, na verdade, que fazem parte de atividades que estão incluídas no programa, desde o baralho das emoções ao jogo Quem Vamos Nós Salvar, e portanto com as várias personagens, És Tu Quem Decide, e portanto com algumas situações em que se tem de se tomar uma decisão, a influência dos pares, que pode ser boa ou má, e então o que é que são boas e más influências, e aprender a distinguir, e portanto tem assim um conjunto grande de atividades, aliás 5 conjuntos de atividades que estão nestas cartas, como podem ver, bastante bonitas em termos do seu design também. E finalmente, last but not least, como se costuma dizer, a bolinha anti-stress, que é logo uma bola que é aproveitada no jogo inicial de quebra-gelo, mas que depois também pode ser aproveitado noutros momentos de aplicação do programa Devagar se Vai Longe, ou até noutras atividades que se possam fazer com estas crianças fora do próprio programa. Ok, viu-se bem? Sim? Ok. Estou a ver aqui uma cara conhecida, isto é tão engraçado, não é? Estou aqui a ver uma cara que já não via há muito tempo, agora fiquei distraída e com a cara, um beijinho para a Alda, que eu acabei de ver e não vejo há tanto tempo. Beijinhos, querida. Peço desculpa, às vezes também é assim, temos assim surpresas boas. Ora, vamos lá então. Continuar. Ora bem, agora gostava de vos falar, para vos deixar também um bocadinho, mesmo sendo muito curto, isto não é fácil conseguir gerir só em 45 minutos, tanto que tinha para vos dizer, mas vou tentar ainda assim deixar uns minutos para alguém queira colocar questões, para alguns de vocês queiram colocar. Por isso, dizer-vos só esta parte também é importante, relativamente aos resultados, porque eu falei no vídeo que este tinha sido um programa que tinha provado já a sua eficácia. Ele é um programa que neste momento faz parte, é um programa de referência da Gulbenkian, faz parte das academias Gulbenkian do conhecimento e portanto está a ser implementado em algumas academias da Gulbenkian também, e provou alguns resultados importantes após um ano de implementação na promoção de competências socioemocionais, portanto conseguiu promover competências socioemocionais, conseguiu ter impacto também ao nível do desempenho académico e redução de problemas de comportamento externalizantes. Ok? Quais é que foram esses agora em concreto para saberem? Generalizados, portanto teve ganhos generalizados na relação com os pares e na competência social, foram os resultados mais fortes. Ao nível dos rapazes, houve resultados também muito fortes ao nível do autocontrole e da agressividade, ou seja, melhoria do autocontrole e diminuição da agressividade. Não pensem que o programa estava mais preparado ou está mais preparado para rapazes do que para raparigas. Este foi um indicador que, na verdade, acontece também com outros programas um pouco por todo o mundo. Aquilo que acontece é que os rapazes de nível inicial tinham níveis mais baixos de autocontrole e mais elevados de agressividade. Portanto, havia mais onde ganhar, não é? Foi isso que aconteceu. Por isso é que o programa acabou por ter este impacto também mais positivo. Depois os ganhos, é importante dizer isto, foram independentes do nível socioeconómico de pertença das crianças, portanto não houve um nível que tivesse ganho mais, propriamente ganhado mais com a implementação deste programa do que outro, e os impactos fizeram sentir mesmo a médio prazo, ou seja, um ano depois do programa ter terminado, os alunos que se encontravam no grupo de intervenção apresentaram um resultado melhor do que os alunos que estavam no grupo de controle. Também é importante dizer isto, portanto esta avaliação de eficácia teve em conta não só grupos de intervenção como grupo de controle, porque senão podíamos dizer que os miúdos do grupo de intervenção tinham melhorado não por causa do programa, mas simplesmente porque tinham ficado mais velhos, não é? Por uma questão de desenvolvimento. Não foi o caso, portanto houve esta preocupação em ser
acompanhado também de termos grupos de controle em que implementámos também o pré-teste e o pós-teste. Também é bastante importante, portanto, o grau de satisfação habitualmente dos miúdos é muito grande, talvez por causa desta parte de serem atividades mais experienciais e eles gostarem muito, às vezes querem muito repetir algumas atividades depois nas sessões seguintes, ou pedem também aos professores e aos psicólogos depois para repetirem, portanto tem um grau de satisfação de 4,5 em 5, portanto é bastante elevado, também é bom, não é? Saber que os miúdos gostam, porque se calhar também mais rapidamente depois também aprendem este tipo de competências. Na verdade o programa tem 16 sessões e depois tem 2 sessões, uma inicial e outra final, que é o pré-teste e o pós-teste. E tem ainda uma sessão inicial ainda antes de aplicar o pré-teste, que é uma sessão de quebra-gelo, que é para os miúdos no fundo não pensarem que o programa vai ser responder a questionários. A primeira sessão é o pré-teste, vão responder a questionários, portanto, eles não acharem que aquilo vai ser o programa. Apesar de não é uma tarefa que seja penosa para eles não se queixam habitualmente, mas não tem nada a ver com as outras tarefas, não é certamente a preferida deles. Na sessão de quebra-gelo, eles têm atividades que são muito semelhantes às do programa, só que não há a promoção direta de competências, são jogos, por exemplo, sem reflexão. É uma apresentação e um jogo e não tem propriamente reflexão. O programa contempla ainda, por isso é que são 21 e não 19, sessões extra, porque há 2 sessões que, dependendo do número de alunos na turma, podem ter de ser desdobradas. Portanto, há 2 sessões do programa em que isso acontece pelo menos. Talvez uma das dificuldades que quem implementa, dos colegas que estão a implementar o programa, talvez a dificuldade que acha mais em relação ao programa é a gestão de tempo. Okay? Portanto, pode ser, realmente é preciso ter tudo muito bem planeado em termos do programa e mesmo assim às vezes acontecem algumas coisas em sessão que não se estavam à espera. Também daí o programa ser 45 a 60 minutos, porque uma coisa é implementar numa turma que tem 15 alunos e outra coisa é implementar numa turma que tem 28, não é? Portanto, também temos que ter aqui em atenção esses aspectos. Muito bem, pronto, o manual contém planos de sessão, portanto, vocês já viram desse ponto de vista a apresentação também. As técnicas que utiliza são estas, portanto, método expositivo, pósteres, leitura de histórias, brainstorming, modelagem, dramatização, feedback construtivo, autorreforço, reforço social e jogos e dinâmicas de grupo. E, basicamente, isto para vos dizer, esta é mais ou menos a constituição propriamente do programa, ou seja, o índice que temos do programa, portanto, por sessões. Pronto, mais ou menos também já se aperceberam da parte da apresentação e gostava só de vos mostrar agora, antes de vos passar a palavra, mesmo para a parte final, aqui está a dizer exatamente o mesmo que as outras, só aqui uma fotografia também das academias, portanto estes foram os grupos das academias Gulbenkian do conhecimento que já tiveram formação, algumas daquelas que já tiveram formação no Devagar se vai ao longe. E pronto, o tempo já vai longo, mas deixar eventualmente espaço para que possam colocar também uma outra questão. Ok, estou aqui a ver já algumas questões aqui no bate-papo, como é que os psicólogos podem ter acesso. Habitualmente, depois da aquisição do programa, há vários colegas a colocar essa questão à editora que lhes responde e encaminha para mim. Portanto, o programa, como devem imaginar, não podia ter os questionários que são de avaliação psicológica e, portanto, são materiais que só devem estar com acesso, que só os psicólogos devem ter acesso, não podia ser comercializado da venda ao público, não é? Portanto, isso depois podem escrever-me um e-mail ou diretamente à editora, se for à editora, depois a editora reencaminha-me sempre e depois, então, aqueles que eu adaptei habitualmente passo a esses colegas, mediante dizerem-me qual é o número de cédula profissional deles, passo esses questionários e os outros dou indicação a quem é que devem contactar, se quiserem também aplicar, porque nem todos os questionários do Devagar se vai ao longe que apliquei foram propriamente adaptados por mim, ou construídos por mim, mas dou essa indicação também. Ok, neste momento, colegas, aproveito para dizer isso, está aqui uma questão relativamente à formação de 16 horas que eu tinha dito. Eu não estou a fazer neste momento e explico-vos porquê. Eu ainda fiz algumas online, mas não é pouco mais ou menos a mesma coisa. Eu aconselho mesmo a que esperemos um bocadinho mais por passar esta fase de isolamento, porque a própria formação é extremamente ativa. Portanto, durante a formação fazem imensos jogos também, os próprios colegas fazem imensos jogos
e treinar a reflexão e como fazer a reflexão, eu não o faço só do ponto de vista teórico. Portanto, os formandos são colocados justamente em atividades também muito semelhantes àquelas, mas adaptadas à sua faixa etária, à das crianças, e é a partir daí que depois se faz e se trabalha as questões relativas à reflexão. E é bastante diferente, eu já o tive de fazer online, porque era necessário mesmo avançar com algumas das academias, mas depois, provavelmente mesmo através, estando atentos ao site da Ideias com História, podem ir tendo acesso assim que desconfinarmos, de poderem ter acesso a essa formação. Mas como vos digo, sei por experiência própria, porque já tive de fazer online, que não é a mesma coisa. Acho que é preferível guardar um bocadinho mais de tempo e fazer uma formação que é mais em condições. Se aplicar o programa neste momento, ensinar à distância também não é aconselhável. Tem havido vários colegas a aplicar, o programa tem também, eu neste momento tenho uma versão que é adaptada também não é à distância, mas já que vamos passar já muito em breve também novamente para o ensino presencial, é adaptada às restrições em termos do toque físico, da distância, e portanto neste momento já há uma adaptação do Devagar se vai ao longe para esse contexto. Ou seja, tem de ser presencial, mas com limitações, adaptada a limitações de toque. Pronto, da aplicação do programa à distância não existe. Não, no terceiro ciclo não pode ser aplicado, portanto este é um programa para ser aplicado no terceiro, quarto, quinto e sexto ano de aprendizagem. Não pode ser reajustado para aplicar ao pré-escolar, mas existem alguns programas que estão avaliados relativamente à eficácia para se poder... Está sem som, doutora Raquel. O micro foi desligado por algum motivo, é porque terminou o tempo, é isso? Provavelmente, Okay. se calhar. É que me desligaram o micro, não sei se é por esse motivo. Haveria aqui muitas questões, eu lamento não vos conseguir informar. O que eu vos posso dizer, e se calhar para final, é deixar aqui o meu e-mail, está bem? Se me quiserem contactar com questões. Se calhar assim, lamento, o tempo era mesmo muito curtinho para tantos colegas aqui presentes. Fiz assim o possível, pelo menos ficaram com uma ideia e espero poder-vos encontrar aí por esses mundos da psicologia e da educação fora, ok? Peço desculpa, mas eu não consigo ver o e-mail. Pois, entretanto, apareceram muitos obrigados. Então, Raquel, CP, C de carro, P de porta, Raimundo, @gmail.com. Obrigada, Décia. Décia colocou agora outra vez. E pronto, e tenham então um bom dia e um resto de bom seminário para todos, eu também vou estar por cá.